Fala rapaziada, começando aqui mais uma entrevista exclusiva para o nosso canal no YouTube, dessa vez com a Fera Braba, um cara que eu tô, primeira vez que eu tô entrevistando ele, né? Então é uma honra para mim poder conversar, poder trocar essa resenha com ele. Tô devendo uma visita lá na Pirâmide, já prometi várias vezes para o Alexandre, para o Márcio lá, de ir, mas eu vou conseguir, vou me organizar e vou conseguir ir lá na Pirâmide. Queria deixar aqui meus agradecimentos, Braguinha, eu sei que você tem uma rotina de treino muito intensa, né? Eu imagino muitas tarefas para fazer. Obrigado por separar esses minutos aí para conversar comigo, irmão. Obrigado mesmo. Porra, primeiramente é uma honra estar aqui, né? Poder estar batendo esse papo, né, contigo. A visita na pirâmide aí a gente está aguardando, então vamos parar de enrolação, vamos aparecer por lá, né? Mas é isso, é uma honra para a gente estar aqui. Eu acho que não é nem correria, eu acho que isso faz parte, né, do atleta, né? A parte das mídias, a parte da gente estar conversando, né, com as mídias no geral. Então, acho que esse tempo tem que ser tirado realmente com importância para que isso aconteça. Então, poder estar aqui, falar um pouco, né, sobre mim, sobre o próximo evento aí, é uma honra e com certeza aí contribui bastante aí para o nosso trabalho. Pô, irado, cara. Então, eu já queria aproveitar esse gap aí, e já te perguntar. O jiu-jitsu ele tá numa crescente muito grande e essa questão da promoção, de utilização de redes sociais e mídias é uma coisa que para alguma galera ainda é uma coisa muito nova, né? Tem uma galera que ainda não curte muito, ainda que não sabe muito bem como é que tá lidando. Como é que você lida com isso, cara? De ter que, hoje em dia, separar um tempo para se divulgar, para se promover, ter que lidar com mídia, ter que lidar com empresas ali tentando promover evento. Como é que tu lida com isso, cara? Cara, eu acho que o jogo atualmente é esse, né? Então o atleta não é nem mais uma opção, tá? Isso já tem que ser uma obrigação do atleta, né? Ele tá presente ali nas redes sociais dele, ele postando, que seja rotina, os patrocinadores, né? Se posicionando. É claro que cada um tem seu estilo de se posicionar. Alguns gostam um pouco mais do trash talk, outros de uma maneira um pouco mais séria. Mas eu acho que todo mundo tem que estar aproveitando a rede social para mostrar seu trabalho, né? E o jiu-jitsu, né? Ele tá dando essa possibilidade e para várias vertentes, né? Para as lutas, né? Em grandes eventos, para patrocinadores, né? Futuros patrocinadores, para aquele cara que é professor e quer ali uma aula particular, quer lotar a academia dele, para venda de instrucionais. Então, tudo tá ligado aí à mídia. Então, hoje eu já olho isso como um caráter obrigatório e quem não tá fazendo tá ficando atrasado aí, né? Então, acho que hoje não tem mais essa opção, já faz parte do trabalho, né? Costumo falar que tem que ser dentro e fora do tatame. É claro que não posso esquecer o lado do tatame, né? A gente precisa performar também, mas essa parte fora do tatame tem que estar presente ali todos os dias, tem que fazer parte, gostando ou não. Às vezes tem dia que eu, pô, tô de saco cheio, não tô afim de fazer, mas tem que fazer, tem que ser feito, né? Porque é isso que vai te trazer oportunidades, patrocínios, novos eventos. Eu acho que o caminho, o jogo é esse aí, cara. Pô, irado, irado, cara. Muito legal quando o atleta tem esse nível de consciência, de saber que realmente a mídia ela tá aqui para ajudar também, né? A gente sabe que existem alguns momentos em que existem polêmicas e tretas e tudo mais, mas no geral a mídia ela tá querendo sempre ajudar, tá querendo divulgar, mostrar o trabalho, ajudar os eventos, né? Conectar o evento com o público com meta, então eu acho isso muito legal. Mas tu já sempre foi isso e sempre fez parte da tua vida ou teve algum momento ali que tu virou a chave, tu tem alguém que te ajuda com isso? Como é que tu faz essa parte na tua vida? Cara, vamos lá. Primeiramente, eu vim do judô. O judô é um esporte que ele não tem tanto essa parte de mídias, né? Presentes como no jiu-jitsu. É um esporte um pouco mais fechado e, assim, um pouco mais seletivo, né? Então, acaba que muitas vezes, por a gente ter salário nos clubes, Bolsa Atleta e outras coisas, a gente tem uma remuneração já e não ter os eventos de luta casada e etc., o atleta muitas vezes não se preocupa tanto com essa mídia social. Então, eu vim desse universo, né? Quando eu entrei no universo do jiu-jitsu, né, a galera olha como se eu tivesse muito tempo dentro do universo do jiu-jitsu, mas eu só tenho 4 anos treinando jiu-jitsu, tá? Cara, Mas assim, acabou que foi uma transição e meio que foi uma avalanche e acabou que as coisas deram certo no jiu-jitsu. Mas eu já enxerguei desde sempre que o jiu-jitsu já funcionava dessa forma. Então, assim, hoje, em relação à mídia social, desde que eu entrei no jiu-jitsu, né, tanto a parte para meu trabalho com meus alunos, meu trabalho de venda de instrucionais, meu trabalho agora como atleta, eu já comecei tudo realmente dentro do universo utilizando a mídia, né? Então, eu já estava enxergando, como eu vinha de um universo que não tinha mídia, que era o judô, e de fora eu enxergava o universo do jiu-jitsu, que trabalhava essa parte de mídia, eu comecei a entender como funcionava. E aí, de certa forma, foi mais fácil, né, para fazer essa transição,
né, em relação a entender o porquê que a mídia funcionava, e foi só me trazendo benefício, cara. Hoje, né, os alunos que eu tenho é por conta das mídias sociais, de estar divulgando, os instrucionais, as vendas acontecem por conta disso, essa oportunidade agora também no BJJ Stars, em outros eventos de luta casada, vem acontecendo por conta da mídia. Então acho que nessa transição ali do judô para o jiu-jitsu, eu consegui ter esse estalo. Então acho que foi mais ou menos nesse período aí. Então, desde o início aí da minha trajetória do jiu-jitsu, eu já utilizei as mídias, né? Aos poucos fui melhorando, fui entendendo, né? Eu fazia tudo sozinho, hoje em dia já tem algumas pessoas que me ajudam, né? Pra gente poder tá guiando isso aí. Mas trabalho tanto a parte de, Instagram, TikTok, YouTube, todas as mídias sociais eu venho trabalhando aí no geral. Pô, perfeito, cara, muito legal. Então, antes da gente entrar no assunto do BJJ Stars em si, né, que é o ponto principal dessa resenha aqui, cara, como que tu entrou então no jiu-jitsu? Porque eu também, eu acho que eu me englobo nesse pessoal que achava que tu tava muitos e muitos anos no jiu-jitsu. Me pegou de surpresa saber que tu tem só 4 anos de jiu-jitsu. Como é que foi essa transição? O que que te levou a entrar pro jiu-jitsu e onde que é a luta livre? Porque você também é faixa preta de luta livre, né? Vou te Como é que explicar é isso aí. tudo aí, cara? Que bagunça, que Vamos lá. loucura. Eu, na verdade, sou faixa preta de judô desde os 17 anos de idade. Eu tenho 30, então tem 13 anos que eu sou faixa preta de judô. Então, por isso a galera já me enxerga como faixa preta há muitos anos, porque eu já fazia um trabalho como faixa preta de judô para o jiu-jitsu, ensinando a galera a parte de quedas e tudo mais. Então a galera já me via como faixa preta há muitos anos, mas eu só tenho 3 meses de faixa preta de jiu-jitsu, por exemplo, né? E aí o que na verdade aconteceu? Eu nunca tive a intenção de migrar para o jiu-jitsu, né? Eu comecei a treinar o jiu-jitsu ali no final da minha carreira no judô, né? Para ajudar a parte de solo ali do Neuasa, do judô, e acabou que eu treinava 1, 2 vezes na semana, e eu lembro que nessa época eu já entrei como faixa azul, né? Nesse caso. E aí eu lutei um brasileiro de jiu-jitsu de kimono, né? Assim, treinando 2 vezes na semana, e eu lembro que eu medalhei nesse brasileiro de faixa azul. E aí eu dei um estalo, né? Eu já estava me aposentando do judô e eu falei, cara, acho que eu vou treinar isso aqui um pouco mais. Então, eu nunca quis jiu-jitsu, mas como eu comecei a competir bem, eu falei, vou treinar um pouco mais disso aqui, pode ser que eu fique bom nessa parada. Mas ainda era ali como faixa azul, e aí depois foi subindo faixa roxa, marrom, né? Até chegar na preta. Mas como eu fui habituado a treinar 2, 3 treinos por dia a vida inteira no judô, o jiu-jitsu meio que supriu essa demanda, porque quando eu me aposentei do judô, do alto rendimento, eu não tinha mais essa quantidade de treinos. Mas assim, eu ainda tinha 26 anos e eu ficava naquela adrenalina, eu preciso disso, preciso disso. E o jiu-jitsu meio que supriu essa demanda de treino, né? E aí o que aconteceu? De repente eu comecei a treinar 2, 3 vezes por dia jiu-jitsu e aí as coisas começaram a acontecer, né? O judô é claro que me ajudou bastante no jiu-jitsu, porque eu já era um cara fisicamente pronto, já era um cara que tinha um mindset, né, de atleta, de alto rendimento, né, a motricidade, né, já tinha uma coordenação motora, mas basicamente assim, as coisas foram acontecendo meio que sem eu querer, né, minha transição para o sem kimono foi sem querer também, né, foi assim, vou lutar ali sem kimono para ver o que dá, e lutei bem, e aí basicamente foi tudo mais ou menos assim, e aí eu comecei a levar um pouco mais a sério e as coisas começaram a acontecer, mas basicamente aí são só 4 anos de jiu-jitsu, e nesses 4 anos Cara, aí foi meio que uma avalanche, né, eu comecei a conquistar várias coisas aí, né, e é bem legal, isso até um lance para debater, né? Porque assim, eu tenho só 4 anos de jiu-jitsu e aí a gente olha um debate, né? Que acontece muito aí nas redes sociais. Existem atletas de 17, 18 anos que têm 14 anos de jiu-jitsu. Então, assim, de certa forma eu sou um faixa preta com 4 anos, mas tem atletas que são muito menos graduados com muito mais horas de voo. Então a gente entra num debate que é bem legal falar sobre esse tema aí também. Né? Pode ser que a galera não me entenda direito, mas eu venho de uma modalidade que não existe divisão de faixa, só idade e peso, né? Então eu tenho uma visão um pouco diferente aí do meio do jiu-jitsu em relação a isso. interessante, interessante. Uma coisa que eu queria te perguntar para não perder também o gap por que que tu se aposentou do judô? Porque você é um cara muito novo, né, cara? Você falou que tem 4 anos de jiu-jitsu e fez essa transição perto da tua aposentadoria no judô. Então, pelos meus cálculos aqui, se eu tiver com a tua idade certa, foi perto dos 28, 27 anos que tu se aposentou do jiu-jitsu, foi isso? Não, O que do te judô levou é. Do a... judô, cara, eu decidi que eu não queria mais ali com 26 anos, né? Eu fazia parte do Instituto Reação aqui do Flávio Canto, né? E Assim, aí, assim, falei pra galera, cara, não tô afim mais de pagar o preço durante 4 anos, porque o ciclo olímpico, na verdade, é isso, é 4 em 4 anos, né? Então você tem que ficar disposto a pagar aquele preço durante 4 anos, é só um atleta a cada 4 anos que vai pra Olimpíada, né? Então, e você tem que parar de fazer todas as outras coisas em relação à tua vida ali, é comer, dormir, treinar e acabou, né? E aí eu já estava num momento que eu já estava procurando algumas outras coisas também, eu já queria
procurar outras fontes de renda, e não ficar só ligado ali à minha carreira como atleta, né? E aí eu tomei essa decisão, né? O Flávio até me ajudou nessa época bastante aí, né? Depois eu comecei a trabalhar com ele na metodologia Fábio Canto, dando algumas aulas, né? Fazendo esse suporte da transição de atleta para professor, né? E aí, basicamente, junto a essa transição, entrou o volume de treinos do jiu-jitsu, né? Então, e aí, além do volume de treinos do jiu-jitsu, começou o meu trabalho como professor realmente do judô. E aí acabou linkando o judô com o jiu-jitsu, né? Eu comecei a ter vários alunos de atletas de jiu-jitsu, né? Dando aulas de judô, e depois veio o judô adaptado para o Senkimono, mas tudo isso foi basicamente nessa transição. Diferente ali do jiu-jitsu, o judô é muito seletivo, né? Tudo é só um atleta. O brasileiro de judô é um atleta por estado, né? O mundial de judô é 1 ou 2 atletas, dependendo da categoria por ano. Então, assim, é muito mais fechado. E aí acaba que nesse momento eu preferi me aposentar das competições de judô e ir lá mais pro lado de professor. E aí o jiu-jitsu entrou aí, né, nessa parte de atleta em paralelo a isso. Perfeito. Eu já tive a oportunidade de entrevistar um judoca também, um judoca que está em atividade ainda, ele ainda é judoca, né, ainda pratica, ainda compete e tal, e realmente a gente vê que o judô ele é um esporte muito fechado, né, cara? Não quero entrar aqui muito nesse âmbito e tal, mas a gente vê que realmente é muito. Se você não consegue uma, uma, uma parte olímpica, é muito difícil você conseguir é, ficar ali dentro do jiu-jitsu. É um esporte muito fechado, é um esporte que te deixa. Você se aposenta muito cedo, né? Depois de algum tempo você meio que não consegue mais competir no judô, né? Então eu acho que eu consigo entender a tua decisão. E eu queria saber, e a luta livre, cara? Como que ela entrou também na tua vida? Cara, vamos lá. O meu primeiro professor ali sem kimono, eu era faixa roxa, eu decidi lutar uma competição sem kimono, né? E acabou que eu fui campeão dessa competição sem kimono. E aí o meu professor nessa época, né, antes de eu ir pra pirâmide, né, o mestre Lustosa aí, um abraço para ele é faixa preta de luta livre. Então eu iniciei ali essa parte do sem kimono ali luta livre. Ele é faixa preta de jiu-jitsu também, mas teve esse braço da luta livre ali. E aí, basicamente, eu já iniciei ali o processo da luta livre com ele, né? Até depois, né, eu acabar fazendo parte da equipe da Pirâmide Grappling, mas assim, treinei bastante jiu-jitsu, bastante não, porque tem pouco tempo, né? Mas treinei jiu-jitsu ali com o kimono e em paralelo ali uma parte de luta livre e de wrestling, né, com esse meu professor. Até que depois eu fiz parte aí da equipe da Pirâmide Grappling, né? Mas eu tive esse braço aí também. E acabou por ser atleta aí da Pirâmide Grappling, por a gente treinar bastante sem kimono, acaba se assemelhando muito à luta livre. Então acredito que o faixa preta, que é muito bom sem kimono de jiu-jitsu, ele pode ser considerado faixa preta de luta livre também. Maneiro. E foi por conta da luta livre que você começou no Nogi. O que que te chama? Porque você, dentro do meio do jiu-jitsu, ficou muito conhecido por lutar sem kimono, né? Você tá na pirâmide, você compete muito sem kimono, os ADCCs quase todos aí você compete, tá sempre nas cabeças, sempre no pódio. O que que te chamou a atenção no Nogi, cara? O que que te prendeu ali, te falou, caramba, diferente do judô, diferente da luta livre, que é muito parecido com o jiu-jitsu, com a própria luta no-gi. O que que te prendeu ali, que hoje você, quase que a sua carreira inteiramente, 100% ela é o jiu-jitsu sem kimono? Cara, primeiro que na verdade eu não treinei luta livre antes de lutar sem kimono. Eu lutei sem kimono antes de treinar luta livre. Foi assim, vou lutar uma etapa de kimono e me inscrevi pro sem kimono. Os opens, né, normais aí, né, tem com e sem kimono. Aí acabou que assim, eu perdi, né, na faixa roxa de kimono e sem kimono eu ganhei. E assim, eu não tinha treinado sem kimono, né? Eu só fui lá, me joguei, consegui derrubar os meus adversários fazendo queda de judô e ganhei minhas lutas ali. Quando eu voltei dessa viagem, e aí que entrou esse professor aí realmente aí na minha vida, que eu falei, pô, me ajuda aqui e tudo mais, aí entrou esse universo do sem kimono. E aí quando eu fui ver, cara, eu ainda tava treinando com e sem kimono ao mesmo tempo, mas eu comecei a disputar várias etapas sem kimono, e aí aquela chama ali, é algo que não dá pra explicar, mas a chama vibrou mais pro sem kimono. Então, assim, aquela chama que eu tinha como atleta de judô, no jiu-jitsu com kimono não vibrava tanto e no sem kimono começou a vir aquela chama de novo. Eu comecei a vibrar com aquilo ali e eu falei, vou começar a me inserir nesse meio ali. E aí acabou que quando eu fui ver, eu não competia mais de kimono, só competia sem kimono. De repente eu nem treinava mais de kimono. Então hoje, sendo sincero, eu só coloco o kimono de judô para dar aula e para dar aula de judô para a galera do jiu-jitsu aí. Mas tirando isso, jiu-jitsu mesmo, não coloco kimono, já deve ter aí talvez 1 ano e meio, né? Tirando quando é algum evento, alguma coisa assim, mas para treinar mesmo, nada. Totalmente full time aí no Gui.
teria alguma relação com o fato de você ter passado a vida inteira treinando de kimono e aí quando você foi para começou a treinar e a competir sem kimono, você sentiu uma diferença muito grande? Porque mesmo que o kimono ajude no sem kimono e vice-versa, são duas coisas muito diferentes, né, cara? Tu acha que foi isso que te fez ter essa paixão tão grande pelo sem kimono? Cara, pode ter sido isso de ser algo totalmente diferente do que eu já tinha visto. Tipo assim, tirar o kimono, vou fazer isso aqui, então é uma nova paixão. Mas, sendo bem sincero, às vezes a galera acha que a transição do judô de kimono pro judô sem kimono é mais fácil. Mas, assim, eu tenho um olhar que não é tão fácil assim. O judô é um esporte que, por si só, ele é muito ativo. Não tem amarração no judô. É um esporte que é basicamente o 4 minutos, o tempo de luta, mais o Golden Score, mas é um atleta querendo derrubar o outro. As punições acontecem de forma muito rápida. Então é um esporte que exige um pouco mais de intensidade, vamos dizer assim. O jiu-jitsu convencional ali, vamos colocar, são 10 minutos de luta, uma luta que é um pouco mais cadenciada. Né? Então, para um atleta de judô que luta 4 minutos, para uma luta de 10 minutos de kimono, que tem algumas posições de amarração, a transição de kimono para kimono é boa, mas quando a gente pensa no cenário da luta, a transição para o nogi é mais rápido, porque o nogi, o que acontece? Da mesma forma do judô foi para fora da área, volta desconectado. O nogi toda hora se desconecta, toda hora recomeça de novo, então tem um dinamismo maior. A gente coloca aí o ADCC, são só 6 minutos de luta. No BJJ Stars agora vai ser apenas 7 minutos de luta, então a gente vê que tem um dinamismo maior. Então o dinamismo da luta é mais parecido com o judô, né? Então, por mais que seja um com kimono e outro sem kimono, quando eu olho pela parte física, pelo dinamismo, eu acho mais parecido a relação aí do sem kimono. Então, talvez possa ter sido por esse lado também. Perfeito. Eu acho que a grande diferença do judô para o jiu-jitsu é porque no judô é muita explosão, né, cara? Para você conseguir quedar um cara, né, dar uma queda de ippon, qualquer queda de seja, você precisa ter uma explosão muito rápida, um timing muito rápido. E no jiu-jitsu, e é claro, você com o judô com um golpe você encerra a luta, né? Acabou o ippon, acabou a luta. No jiu-jitsu você precisa realmente construir toda uma vitória, né? Se você não finalizar ali muito rápido, você vai ter 10 minutos na faixa preta ali para, né, ir construindo pontos e até dominar e finalizar. Então, acho que essa é a principal diferença. Eu acho que isso te traz bastante vantagem, né? Você que lidou com o judô a vida inteira, tem um time e uma explosão muito grande, né? Não, com certeza. São esportes que a gente tem um pouco mais desse aspecto que você falou de força explosiva e o outro um pouco mais de força isométrica, de manter aquela força mais concentrada durante mais tempo em algumas posições. Então, o judô ele é um pouco mais em relação a essa parte ali de força explosiva, o jiu-jitsu usa um pouco mais de isometria. E aí o sem kimono é um meio que mix de a parte de explosão e a parte isométrica, então tem uma junção. Então, me dou melhor nesse universo aí. Maneiro, maneiro. Antes da gente, né, ainda vou entrar no BJJ Star, mas eu estou muito curioso para saber sobre o judô dos crias, né? Crias, BJJ Cria, né? Não poderia ficar aqui sem perguntar como que surgiu essa iniciativa. Explica um pouquinho desse projeto aí para gente. Cara, como é que iniciou isso, né? No início ali da minha carreira ali no jiu-jitsu, vários amigos meus ali que treinavam jiu-jitsu chegavam pra mim e falavam assim: pô, Braguinha, me ensina uma parte em pé, me ensina a parte em pé. E quando eu fui ver, todo dia eu tava ensinando alguma coisa pra alguém. Aí eu juntei um grupo de pessoas e falei assim: vamos montar um horário? A gente montou um horário e comecei a dar aula pra essa galera. E aí, de repente, uma aluna minha nessa época, um dia antes, ela chegou pra mim e falou assim: e aí, amanhã vai ter o judozinho dos crias? Ai, Aí eu vai, e assim, porque eu não sou do Rio, né? Eu sou de Brasília, então esse termo cria pra mim nem não é comum, né? E aí de é, repente eu falei, pum, é isso. E ao mesmo tempo eu criei um Instagram ali na época, que era o Judô dos Crias, para jogar toda a parte de conteúdo de judô pra lá. Porque senão minha parte de mídia social, o Braguinha, iria misturar muito. Hoje o Braguinha é pai, hoje o Braguinha é atleta de jiu-jitsu, hoje o Braguinha é professor de judô. Então ali é uma vertente de vários ramos do meu trabalho, né? E o Judô dos Crias é apenas sobre judô. Então hoje o Judô dos Crias é uma empresa, né? A gente tem ali o Instagram que todo dia tem conteúdos novos sobre judô, judô com kimono, judô para jiu-jitsu, judô para o nogi. Meus instrucionais todos de judô são coligados ao Judô dos Crias, minhas aulas particulares. Então o projeto basicamente do Judô dos Crias iniciou com esse grupo de atletas aí, né? E aí a partir daí usando as mídias sociais se alavancou, né? Então eu lembro que eu tinha atletas de nome nessa época treinando comigo, então eu postava nos stories, marcava eles repostavam, e aí à medida que
que foi acontecendo, as pessoas iam conhecendo mais o judô dos crias, e hoje, pra você ter ideia, tem grandes atletas e referências que não me seguem, mas seguem o judô dos crias, entendeu? Caraca, Então, porque todo dia tem um conteúdo aí diferente. Então, por mais que tenha a minha cara no Judô dos Crias, é um projeto aí que a gente fala sobre o judô. Hoje bem focado aí nas adaptações do judô para o Senkimono, né, que é um trabalho que eu venho fazendo ali, né, bem bacana também. Mas basicamente o projeto é esse, é um braço ali do Braguinha, mas é como se fosse meu lado ali business, né, também empresarial em relação ao judô. e tu não pensa em estender isso para outras artes marciais, como o próprio jiu-jitsu, luta livre e tudo mais, ou é focado apenas no judô? Cara, inicialmente, eu considero que para eu iniciar um projeto eu tenho que ter propriedade em algo, né? Então, por que foi judô dos crias? Porque eu já era faixa preta de judô há muito tempo, eu dominava aquele assunto completamente, e no jiu-jitsu, quando eu comecei o judô dos crias, eu era faixa azul para roxa, então eu não podia considerar que eu tinha um domínio técnico tão grande ali, né, para ser um bom professor de jiu-jitsu. Hoje eu já me considero ter um domínio bom em relação a isso e penso em talvez estender. Mas assim, eu ainda estou numa dúvida em como fazer isso de uma maneira sábia, porque o judô dos crias já meio que se consolidou, né? Então, se eu fico naquela dúvida, será que se eu misturar um pouco de jiu-jitsu dentro desse mesmo perfil vai perder um pouco da característica? Então, assim, ainda estou estudando bastante como fazer isso. Vou fazer instrucionais de jiu-jitsu, né, claro, mas assim, acaba que é uma venda à parte, mas em relação ao perfil do judô dos crias, eu ainda estou pensando e analisando como fazer essa extensão sem perder a caracterização que eu criei durante esse tempo em relação ao judô, né? Perfeito. Então, assim, tem que ser bem estudado as decisões para poder a gente não perder uma comunidade que a gente já construiu por conta da mudança de foco, né? Perfeito, não, faz todo sentido. Parando para pensar agora, realmente faz todo sentido. Mas eu quero muito ver o jiu-jitsu dos crias, né? Quero É. poder ir lá conhecer essa galera também. Se um dia vier a acontecer, eu quero ser um dos primeiros a ir lá conhecer. Uma coisinha também, como que foi a sua chegada na pirâmide? O Braguinha, hoje você conhece, todo mundo te conhece também pela pirâmide, pelos seus trabalhos lá, você é uma referência dentro do grappling. Por que que você escolheu vir para o Rio de Janeiro treinar na pirâmide? E não, por exemplo, para São Paulo, onde a gente vê que tem um polo muito aquecido lá também. Então, vamos lá. Eu sou natural de Brasília, mas quando eu vim para o Rio foi por conta do judô, fazer parte do Instituto Reação, que era a equipe do Flávio Canto, né? Então eu já morava no Rio, né? Então eu comecei a treinar jiu-jitsu no Rio de Janeiro, direto. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a competir muito sem kimono, e aí eu viajava bastante, e acabou que eu sempre vi o Marco Aurélio nas viagens e tudo mais, a gente se cumprimentava. E um dia a gente, de repente, se encontrou voltando pro Rio, no aeroporto. Trocou ideia, falei um pouco da minha história do judô e tudo mais, e beleza. Né? Depois eu fui visitar a pirâmide um dia, e isso não prosseguiu. E aí eu lembro de um tempo que, assim, eu precisava treinar mais que sem kimono, eu só treinava ali 2 vezes na semana, ainda era um mix de kimono e sem kimono. E aí eu mandei uma mensagem pro Marco perguntando se eu podia treinar lá. E aí nesse mesmo período o Marco começou a enxergar assim a visão que realmente as técnicas de judô estavam funcionando bastante no grappling. Vários atletas estavam utilizando as técnicas de judô. E aí juntou uma coisa com a outra, ó, quer treinar na pirâmide? Quero, tô precisando de um professor de judô pro sem kimono, e aí? E aí começou esse trabalho ali junto com o Marco. Então eu estava ali treinando todos os dias na pirâmide, alguns dias na semana eu dava as aulas de judô adaptado para o sem kimono, mas eu ainda não era atleta da pirâmide. Né? Demorou ainda um ano para fazer essa transição. E aí, só que depois desse um ano, eu já viajava o tempo inteiro ali com a galera da pirâmide, eu já treinava todos os dias ali, eu já dava aula ali de judô sem kimono. Surgiu o projeto da Pirâmide Kids, que eu sou o coordenador do projeto, né? Eu dou aula para criançada também na pirâmide. E acabou que eu estava totalmente inserido ali no meio. E aí realmente eu fui para a pirâmide. E assim, para mim foi a melhor decisão que eu tomei. Minha carreira ali alavancou em vários setores, né, em relação ao sem kimono. Então, como eu disse ali, em relação a alunos, instrucionais, rendimento como atleta, oportunidades. Né? Então hoje eu sou visto ali como um cara do grappling, né? Até porque eu também estou coligado com equipe que é somente grappling. Né? Sim. Então ali evolui bastante também, acho que até pelo mindset da equipe, profissionalismo, né? Ali a maneira que o Marco leva a pirâmide grappling, né? Então acredito que ali abriu muitas portas para mim e eu entendi muitas coisas ali, até como trabalhar com a mídia e várias outras coisas. Eu aprendi bastante vendo algumas pessoas da pirâmide ali, né? O Marco, o Filipinho, pegando ali um pouco do que cada um fazia e fazendo isso aí da minha forma também.
Perfeito, perfeito. Eu acho que está na hora da gente entrar aqui também um pouquinho no BJJ Stars, né? Acho que o pessoal que está assistindo a gente aí vai assistir a gente, quer muito saber da sua participação no BJJ Stars. E para a gente começar, como que surgiu essa oportunidade, cara? Como que o FEPA ele entrou em contato com você? Como é que foi feita essa abordagem para você participar dessa seletiva? Cara, eu lembro que teve uma. O BJJ Stars fez um post, né, falando quem você gostaria de ver no evento e tudo mais. E aí a galera toda que já tá ali do Judo dos Crias, da Pirâmide, começou a colocar bastante lá meu nome. E aí, no dia seguinte, o Feba mandou mensagem pra mim e falou assim: Braguinha, e aí, tá a fim de participar da seletiva? Aí eu Ah, falei, porra, interessante. tamo dentro, não tem, isso aí não tem nem dúvida, a gente tá dentro aí dessa seletiva. E aí, basicamente foi isso. Logo depois, no dia seguinte, já fizeram a postagem dos atletas que iriam participar. E aí, realmente, oficialmente, a gente já tava nessa seletiva aí, né? GP até 70 quilos, que vai ser, com certeza, uma batalha duríssima. Pô, irado, irado mostra, né, que o público realmente te vê como um cara para frente, um cara que entrega sempre lutas muito boas, né, cara? O que eu queria falar com você chegou a ver ali os nomes, o que que você acha? Já chegou a lutar com algum? Eu sei que você lutou ali já com o Isaac, já chegou a lutar com algum outro ali dessa lista que está na seletiva? Tá me ouvindo? Opa, tô vendo, deu uma travadinha. Travou? Voltou agora? Voltou, voltou. Ah, beleza. Então, deixa eu repetir aqui. O que eu estava falando é o seguinte: você chegou a analisar os nomes que estão ali naquela lista? Chegou a ver? Eu sei que você já lutou com o Isaac dessa lista ali, mas não sei se você lutou com o Frazão ou com o Clebinho. Tem algum daquela lista ali, tirando o Isaac, que você já enfrentou antes? Cara, eu conheço os 8, tá? Os 7, né? Não me inclui aí, mas conheço os 7 atletas, né? Então, são atletas duríssimos. Dessa lista eu só lutei com o Isaac, né? Vários outros acabam que em competições a gente não se encontrou. E ali tem um mix de atleta de várias categorias, né? Então a gente tem. O Isaac é um atleta que eu lutei com ele na final do ADCC Balneário, né? Então a gente só se encontra em etapas do ADCC. Né? O Kleber é um atleta que luta em categorias mais leves, né? O Juanes também em categoria mais leves ali. Aí a gente tem o Comuna, acabou que eu nunca lutei com ele também. A gente tem o Thiago também, né, ali acho que do Distrito Federal, né, ele treina na equipe ali do Distrito Federal também. Então, garoto duro também, mas que também não encontrei ele em competições. O Comuna encontra em competições, mas a gente nunca se esbarrou também. E basicamente Tô esquecendo de alguém aqui, calma aí. Tem o O Frazão Arantes, também. né? O Arantes, cara, eu vi. Ele não luta tanto sem kimono, né? Quando eu vi ele lutando sem kimono foi no ADCC em Buenos Aires, mas fez uma categoria acima da minha, foi de 7,6. Então a gente tem uma junção de atletas de várias categorias que comumente não se encontram, né? Então às vezes a gente tá na mesma competição, mas acaba a gente não se encontrando por conta dessa variação de categorias. Então tem atleta ali que é pena junto com atleta que é leve, né? Então, pluma, então ficou uma mistura de atletas aí, mas basicamente dessa lista aí eu só lutei realmente com o Isaac lá na DCC em Balneário. Mas o Frazão também é um cara que, inclusive, a gente. Eu era da mesma equipe que o Frazão antes de ir pra Pirâmide, né? Então a gente já tem uma relação boa. A gente dá aula lá junto pro Danielzinho 220, né? Eu dou aula sem kimono em alguns dias, ele dá aula de kimono também. Então tem uma relação legal aí também, mas com certeza todo mundo aí dessa lista respeito bastante, conheço todos eles, tem uma troca de ideia bem legal, é todo mundo muito duro aí nessa categoria. Perfeito, perfeito. Para a gente falar dessa sua luta contra o Isaac, né? Ela aconteceu no ADCC Balneário, né? Se eu não me engano, esse ano ou ano passado, eu não recordo agora exatamente. O que que você achou daquela luta, cara? O que que você, vendo agora, alguns meses depois, o que que você analisa da tua performance naquela luta? Cara, aquela luta teve até uma confusão ali do Marco com o Melk ali nos bastidores quando acabou a luta, né? Acabou que por decisão da arbitragem o Isaac foi escolhido como vencedor, né? Mas foi uma luta que acabou que teve uma má condução ali da arbitragem. A arbitragem deu algumas punições, depois de muito tempo tirou, né? Mas em relação a isso, independente do que a arbitragem fez ou não, acabou que foi uma luta muito boa, né? Ambos os atletas atacando ele bastante, dois atletas que além de atacar, eles se defendem muito bem, então foi uma luta que ninguém conseguiu pontuar, né?
Foi realmente uma batalha ali. Acabou por decisão da arbitragem, o Isaac acabou sendo campeão ali, um garoto duríssimo, né? Inclusive também, além de ser um garoto duríssimo, um garoto muito respeitoso, educado também, né? Então vale a pena pontuar isso. Mas é aquilo, né? Luta, né? A gente, dois atletas entram para lutar ali, só um acaba saindo com a vitória e nesse dia foi mérito dele aí, né? E a gente tá aí para mais uma, quem sabe agora no BJJ Stars, né? Eu entrevistei o Isaac ontem, né? A entrevista já foi ao ar e ele falou que gostaria muito de ter essa revanche, né, com você. E a gente sabe pelo histórico do FEPA que ele sempre costuma entregar as lutas que o público quer, né? E o público com certeza vai querer ver essa revanche entre você e o Isaac. E se você pudesse fazer algo diferente, teria alguma estratégia diferente para essa luta? Faria alguma coisa nova? O que que você acha? Cara, na verdade, naquela época eu não, sendo bem sincero, assim, eu sabia que era quem era ele, mas assim, eu nunca tinha analisado o jogo dele, de estudado. Eu entrei para lutar, né, contra ele ali, acabei sendo bem surpreendido, assim, em relação à parte técnica dele, um garoto muito duro realmente. E só que hoje, assim, vem todo um estudo por trás, né? Hoje a gente já sabe como é que ele luta, né? Claro que tem todo o desenvolvimento dele também ali nos bastidores e meu também, entre uma luta e outra, os atletas evoluem, mas hoje, assim, tem muito mais estudo em relação a essa luta, né? Mindset também para essa competição aí, mas acredito que possa acontecer essa luta, né, no BJJ Stars, bastante comentário da galera, né, falando em relação a isso aí, né? Então, vamos ver se vai acontecer no BJJ Stars, mas se não acontecer, com certeza vai acontecer em algum momento. A gente tem um peso muito parecido, a gente disputa o circuito do ADCC ali, então vai acontecer de qualquer forma aí. Acredito que essa segunda luta aí, espero que dessa vez eu consiga sair com a vitória, né? Interessante. Você então tem o costume de analisar os seus atletas os seus oponentes a fundo? Como é que você faz essa questão de quando você vai fazer uma luta casada, alguma coisa tipo, costuma estudar, analisar? Como é que é isso? Cara, ali na pirâmide a gente sempre tem essa característica, né? Então eu sempre busco as informações realmente dos atletas que eu vou lutar. Então, vou dar um exemplo. Lutei o brasileiro agora sem kimono, né? Minha primeira competição de faixa preta. Eu já tinha dado realmente estudada nos adversários que eu ia lutar na chave. Procurei YouTube, Flow Grappling. A mesma coisa agora, né? Vou estar fazendo no BJJ Stars. Já fiz com alguns, não fiz com todos ainda, né? Mas basicamente os atletas ali que a gente vai encontrar na chave, a gente sempre tenta estudar, né? Em competições que o volume de atletas é maior, a gente não consegue estudar todo mundo, né? Mas em eventos de GP, de luta casada, a gente consegue focar e estudar a galera no geral. Então hoje eu acho que faz parte, né? O scout ele faz parte da luta, né? Se eu tenho a oportunidade de estudar e saber meus pontos fortes, os pontos fortes do meu adversário, a gente entra, de certa forma, mais preparado, né? Isso não quer dizer que vai dar tudo certo, né? A luta, da mesma forma que eu analisei, os outros atletas analisam. Mas eu acho que faz parte também aí do atleta. É mais um braço, né? Então a gente tem a parte ali de comer bem, dormir bem, descansar, treinar, análise dos outros atletas, a mídia, eu acho que tudo faz parte hoje do que precisa acontecer. Perfeito. Eu queria puxar um assunto rapidinho aqui, do que você mesmo falou sobre questão de idade, né? Como você vem do judô, essa questão de idade, assim, é, é muito diferente do jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu você tem várias, você não pode pegar a faixa preta antes de tal idade. No judô é bem diferente disso, né? Você pode pegar a faixa preta a partir dos 15 anos, alguma coisa do tipo, né? A 16 partir, anos. a partir dos 16 anos já pode ser faixa preta no judô. Você pode pegar a faixa preta, né? No jiu-jitsu isso não é diferente. Você mesmo falou que tem uma visão sobre isso, né? De que, por exemplo, hoje em dia a gente tem crianças que começam a treinar com 4 anos, quando elas chegam aos seus 20 anos, elas já têm 16 anos de jiu-jitsu, mas ainda não podem pegar a faixa preta, né? Ou então estão perto ainda de pegar a faixa preta. Queria que você me falasse, o próprio Isaac, como a gente estava citando aqui, é um exemplo disso, um garoto que treina desde criança, tem um nível altíssimo de jiu-jitsu, você já lutou contra ele, mas ainda não pode pegar a faixa preta por conta desse sistema que o jiu-jitsu tem. Queria que tu desse a sua visão, o que que você acha dessa diferença entre o jiu-jitsu e o judô nessa questão. Cara, o que acontece é que no judô a divisão é só por faixa e peso. Então, por a divisão ser só por faixa e peso, não tem aquela necessidade de você manter um atleta em determinada faixa. Então, se aquele atleta já consegue performar naquela faixa seguinte, ele vai ser faixa preta. Então, se você for analisar uma competição de judô ali, sub-18, todo mundo é faixa marrom ou preta, né? Então a faixa não faz diferença.
E aí você pega uma criança que começou o judô ali com 4 anos de idade. Com 16 anos ela tem 12 anos de judô. Então, assim, 12 anos de prática em algo, ao meu ver, já é suficiente para ser faixa preta. Falando de performance, tá? Maturidade é um outro tema que a gente tem que entrar. Mas falando de performance atlética, né, já tem técnica já para ser faixa preta. Inclusive, tem mais técnica e mais recurso do que muito faixa preta. Né? Se for comparar um faixa preta que às vezes treina comercialmente, né, não tem como comparar às vezes com a parte que é o atleta. Então, assim, para mim, todos esses garotos que treinam desde criança, que estão ali, seja na faixa verde, na faixa azul ali, por exemplo, no ADCC que a gente vê sendo campeões, eles são faixas pretas. Então, no judô, a divisão é assim. No wrestling não tem faixa. Então, se no wrestling ou no judô aparecer um garoto de 16, 17 anos que tem um nível de habilidade extrema, esse garoto vai para a Olimpíada. Entendeu? Então, a gente não tem essa divisão aí. Então, o que faz, assim, ao meu entender, você ser melhor em algo são as horas de voo que você tem. Né? Então, quando você pega muitas vezes um garoto novo, você não pode olhar só o fator faixa, você tem que olhar os anos de prática dele. Né? Então, basicamente tem adolescentes aí, adultos, jovens aí que já tem mais de uma década treinando, né? Então acho que tem que avaliar bastante isso. E eu acho que assim, é algo que a mídia social hoje, não vou falar todas, mas que ela pressiona bastante em relação a isso, né? Então fala-se muito sobre o atleta tal, faixa azul, venceu faixa preta de tal situação. Mas aí assim, é algo que por o jiu-jitsu funcionar dessa forma, as mídias sociais utilizam isso assim. Né? No judô isso não acontece. No judô você vai falar, o jovem talento, jovem promessa ganha do atleta tal. Né? Então muitas vezes dá a entender que você está dando merecimento para um jovem, mas ao mesmo tempo você joga aquela comparação, pô, faixa preta perdeu para um faixa azul, ou perdeu para um faixa verde, alguma coisa assim. Então eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, né? Por conta realmente disso. Às vezes um garoto tem muito mais horas de prática do que um outro faixa preta, né? Então, basicamente a minha visão é que por a metodologia do jiu-jitsu funcionar assim, por divisões de faixa, muitos professores acabam segurando os garotos em faixas, até por conta de uma maneira correta de fazer uma trajetória na carreira dele, né? Ele tem experiência em cada faixa e subindo até que se torne faixa preta. Então, assim, tem o lado que eu não concordo, que basicamente é o lado que eu acho que se o garoto já tem nível de faixa preta, com 16 anos já pode botar na preta, né? Mas também concordo em manter a divisão de faixas. Por que eu tô falando isso? Porque eu vim do judô. Se eu tivesse entrado direto na faixa preta, eu não teria continuado no jiu-jitsu competitivo. Eu entrei na azul. E aí eu fui fazendo azul, roxa, marrom, até que eu tivesse nível de preta hoje. Né? Então, essa transição aconteceu passo a passo comigo. Mas eu acho que os jovens talentos que já têm nível de faixa preta, não tem um porquê não estar lutando na faixa preta. Entendeu? Eu acho que o sistema do jiu-jitsu é bem legal, porque é um sistema que traz mais pessoas para dentro da modalidade, entendeu? É um sistema que é mais aberto e a divisão de faixas de mais categorias ajuda bastante nisso, mas esse lado aí do jovem, né, ficar em faixas menos graduadas, tendo nível de faixa mais graduada, eu acho que poderiam graduar mais cedo, né? E aí ser mais ou menos assim, quando a gente se trata de nível profissional, igual o judô, o wrestling. Isso em outros esportes, tá? Você olha a natação, tudo bem, se um jovem talento de 16 anos na natação quebrar o recorde mundial, beleza, a promessa, o jovem talento, entendeu? Então todos os esportes, na verdade, acontecem isso. Novas promessas nascem o tempo inteiro, né? Então, o jiu-jitsu, na verdade, também nasce, mas eu vejo dessa forma que muitas vezes a galera se posiciona mediaticamente de uma maneira que, às vezes, desmerece um pouco o cara que é mais graduado ali. É mais ou menos minha visão em relação a isso. Pô, perfeito. Acho que é um debate muito interessante. Eu acho também que tem muito da questão da visão, porque no momento que você coloca essa categoria de faixas, né, você coloca na cabeça do público, principalmente o público que não entende muito, quando o cara vê um faixa preta, né, ele entende, né, ele minimamente entende que existe um sistema de faixas, ele sabe que o cara faixa azul, nesse sistema de faixas, ele está muito abaixo do faixa preta, quando ele vê isso acontecendo, ele tende a nossa, né, exagerar e falar, caramba, esse faixa preta perdeu para o faixa azul, mas é uma coisa que a gente vem realmente debatendo há muito tempo. Eu lembro que das últimas duas polêmicas, vamos colocar assim, não chegaram a ser polêmicas, né, mas a gente teve muitos comentários na internet, foi quando a Cássia Moura e uma das funegras, ou as duas, eu não lembro, acho que as duas receberam a faixa preta também, e ambas tinham 18 anos, né, porque hoje em dia a IBJJF
ela chegou a mudar um sistema, então hoje quando o atleta é campeão mundial, independente da faixa, ele pode, né, automaticamente ir para outra faixa, então você acaba que criou uma brecha, vamos colocar assim, para que o atleta possa ser graduado mais rápido. Então, a gente tem algumas exceções, como, por exemplo, a Cássia, as Funegras, o próprio Mika, que foi graduado, a faixa preta também com 18 anos, que chegam na faixa preta cedo, já com o nível técnico de faixa preta há muito tempo, mas o que eu vejo é que parece que a mentalidade, tanto da comunidade, de uma certa parte da parcela, não vou generalizar aqui, uma parte da parcela da comunidade do jiu-jitsu e o público que só consome o jiu-jitsu mediaticamente, ainda não consegue entender isso, não consegue entender que um garoto de 18 anos pode ter 15, 14 anos de jiu-jitsu e aquele cara já tem um nível técnico de jiu-jitsu, às vezes há 2, 3 anos e ele está sendo segurado numa faixa. Eu ainda vejo ainda um pouco de resistência por parte do público e entender que um garoto de 16 anos pode ter, sim. Talvez isso seja mais comum no judô, porque isso já é cultural, mas dentro do jiu-jitsu eu acho que ainda tem a mentalidade do pessoal achar que o faixa preta é o cara, o sábio, o cara mais velho, o cara que entende, o cara que vai passar conselhos. E hoje em dia a gente vê que isso está mudando um pouco. Você concorda comigo? O que você acha disso? O faixa preta, hoje, assim, no que eu penso como faixa preta um pouco mais, com uma idade um pouco maior ali, eu posso dizer que ele tem mais maturidade, mais anos de prática, ele pode aconselhar melhor, mas isso não quer dizer que seja performance competitiva. Né? Então são duas coisas diferentes, né? Então hoje o jiu-jitsu, a cada dia que passa, se torna mais profissional. Então assim, o judô é muito profissional há muito tempo. Né? O jiu-jitsu está se tornando mais profissional a cada dia. Então, hoje em dia, eu dou aula no Projeto Kids, né? Então, eu tenho crianças de 12, 13 anos que treinam 5 horas por dia. E aí já fazem 2 treinos de tatame, fazem preparação física, que você olha o nível técnico, as posições que eu passo para essa criançada são posições avançadas, que tem muito faixa preta que não faz. Então, a cada dia que passa é o que mais vai acontecer. As novas gerações, e a cada mais cedo, novos atletas vão surgir com nível de habilidade, né? Então, daqui a 10 anos, a gente não sabe nem qual que vai ser o nível de habilidade dos novos atletas de jiu-jitsu aí. Né? Então, o que está acontecendo é uma nova safra que é muito mais profissional, que hoje em dia a gente tem muito mais recursos de estudo, divulgação do jiu-jitsu, né, para que você aprenda também com outros professores aí. Né? A gente tem as plataformas online para isso também. Então, a cada dia que passa, a gente tem mais profissionalismo, né? Os pais vendo, né, a possibilidade ali dentro do jiu-jitsu e investindo mais. Então, eu acho que o que diferencia é isso. A gente tem que pensar na faixa preta como performance, isso é uma coisa. E faixa preta como talvez um professor, o líder de uma academia, são diferentes, né? Então, é claro que, independente de performance, eu sempre preciso, né, respeitar o cara que é mais antigo ali, o cara que tem um conhecimento a mais para poder tá trazendo, aquela pessoa que tem uma figura um pouco mais de respeito, né? Até por conta de postura, de idade, mas são coisas diferentes. A maturidade do faixa preta que tem mais tempo de faixa preta e a parte competitiva, né? Então acho que tem que pesar um pouco na balança aí, né? Então assim, quando eu falo sobre essa parte em relação às mídias sociais e tudo mais, é uma análise da parte competitiva. Não estou dizendo que um garoto de 16 anos tem maturidade para ser um faixa preta, tá? Mas ele tem um nível competitivo para tal. Então aí eu preciso analisar. Competição, tudo bem, como faixa preta. Dentro da academia, pode ser que seja um garotão, um moleque jovem, um moleque que ainda está aprendendo bastante coisa, mas a gente está falando literalmente assim, de performance, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que são duas coisas para separar. A gente sabe muito bem que existem campeões mundiais que dentro do tatame na competição são brilhantes e às vezes não tem mesma maestria para dar aula, para conduzir um treino, porque não é do feitio dele. Ele está acostumado a treinar e não treinar as pessoas. Né? A gente tem essa diferença clara aqui, a gente está realmente no mesmo ponto. E também uma coisa que você falou que é muito importante, eu estava no Pan Kids agora, algumas semanas atrás, e, cara, o nível técnico das crianças é um absurdo. Eu vi algumas lutas de alguns, quem já tem os seus atletas mais novos, bem mais conhecidos, que você fala, cara, esse garoto parece que tem já 35 anos de jiu-jitsu, é mestre, lutam com disciplina, uma técnica tão grande, tão bem desenvolvida, você fala, cara, isso não é uma luta de kids, isso é uma luta de criança. Então,
É um ponto que realmente você falou que é interessante ressaltar, está muito profissional, está muito na frente, né, o jiu-jitsu. E eu vou a mais, não é só no tatame não, é fora também. Hoje em dia você tem crianças que dão entrevista melhor do que adulto, que se posicionam, que falam, que tem a imagem ali. É claro, sempre auxiliado pelos pais também, mas hoje em dia até as crianças, até os pais das crianças entenderam como funciona. Então, não é só dentro do tatame não, é fora. A maneira que a criança se posiciona, a maneira que ela conversa, né? Tem crianças, né, que já falam mais de um idioma, então, assim, já, de certa forma, estão sendo treinados para serem grandes atletas profissionais desde cedo, né? Perfeito, perfeito, exatamente. Para a gente se encaminhar aqui para o final, porque eu sei que você também tem muita coisa para fazer, uma rotina pesada aí, eu queria que você me falasse um pouquinho da importância de vai ser essa seletiva para você, né? Que eu acredito que seja talvez o ponto maior da sua breve carreira no jiu-jitsu, né? Que eu achava que era maior, né? Mas você tem 4 anos no jiu-jitsu só e já tem uma oportunidade de estar numa seletiva para o maior evento de jiu-jitsu do Brasil. Muito, tá top, cabeça a cabeça com grandes eventos internacionais, que é o BJJ Stars. Qual a importância dessa participação nessa seletiva para você, cara? Cara, primeiramente, estar nessa seletiva já é uma honra, né? Só tem atletas duríssimos, atletas que foram escolhidos para estar ali. Então, primeiramente, agradecer ao BJJ Stars, ao FEFA aí pela oportunidade, né? Então, para mim vai ser muito importante para realmente conseguir mostrar o meu trabalho dentro do tatame ali, mostrar realmente o jogo aí para frente, né? Conquistar essa vaga aí para poder lutar. Eu acho que o evento principal, que é o sonho de qualquer atleta, tá no evento principal do BJJ Stars, mas também é uma oportunidade muito grande, né? Independente de resultado, de mostrar um pouco meu trabalho. Eu já venho desde que eu soube que eu ia competir, fazendo bastante meu trabalho ali das mídias sociais, né? Então tá chegando um público que não me seguia, tá começando a me seguir, novas pessoas ali no meu perfil, então eu tô aproveitando essa oportunidade, né? O hype aí dessa seletiva do BJJ Stars para divulgar bastante, né? Então tô fazendo tanto um trabalho agora, né? Final aí de perda de peso para chegar lá bem e conseguir performar dentro do tatame em busca da vaga, mas em paralelo também fazendo um trabalho aí de rede social para que a gente possa trazer um novo público para o nosso perfil e quem sabe ter outras oportunidades futuras no próprio BJJ Stars, né? A galera olhando, pô, esse cara trabalha bem e automaticamente vários outros eventos de luta casada estão observando também. Pelo BJJ Stars ser um grande evento, o mundo do jiu-jitsu está observando. Né? Então o mundo do jiu-jitsu está vendo aquilo, começa a reconhecer o nosso trabalho, começa a ver o nosso perfil. Então acho que é uma oportunidade de ouro aí para trabalhar tanto dentro quanto fora do tatame. Né? Então, basicamente, minha visão é essa daí. Né? O resultado é algo que a gente não controla, né? Eu sou muito disso aí. Né? O judô eu me cobrava demais, o jiu-jitsu eu não tenho essa cobrança. Né? É algo mais leve para mim, mas o resultado a gente não controla. Mas os meus atos eu controlo, né? Então, treinar, bater meu peso bem, me alimentar bem, cuidar das minhas redes sociais, chamar o público para mim, se eu controlo. Então, o que está no meu controle eu estou fazendo para expandir nosso trabalho e ali na hora da competição, né, a gente espera sair sempre com resultado positivo. Pô, cara, irado, muito legal o nosso bate-papo, muito legal a sua visão. Acho que muitos atletas ainda não entenderam isso, né? De você ter o evento não só como uma oportunidade de fazer dinheiro ou de entrar para um Grand Prix, né? Para o GP, mas também uma oportunidade das próximas edições, uma oportunidade de você atrair um público que você não tinha, de você ser visado por outras marcas, sabe? Aproveitar esse momento que o evento está te dando esse holofote, que as mídias estão te colocando no holofote, aproveitar esse momento para você conseguir outras coisas além daquela bolsa que pode ser maneira, daquele evento que pode ser maneiro, mas também criar oportunidades futuras. Achei muito legal essa sua visão também e queria muito que os atletas começassem a entender isso também, cara. Muito legal que você, com apenas 4 anos de jiu-jitsu, já está entendendo esse jogo, cara. Não, é isso, né? Como eu falei, é a oportunidade de trabalhar os dois lados, né? Tanto a busca pela vaga quanto a parte de realmente trazer atenção, né? O resultado, por mais que seja muito positivo, a gente costuma falar assim, às vezes, né? Brincando na pirâmide. Daqui a uma semana eu tô lutando outra competição e a galera já esqueceu do anterior. Se eu ganhei ou não o anterior, é muito rápido. Todo dia acontece uma luta, todo final de semana tem um evento diferente. Mas quando a gente começa a aproveitar isso para se posicionar, a gente começa a ter mais oportunidades, novos patrocínios, novos públicos. Então acho que a gente tem que sempre tentar buscar performar o máximo possível dentro do tatame, né? Sempre buscando ser campeão, mas sem deixar de esquecer esse lado aí, que é o lado que pode trazer oportunidades futuras, né?
Então, às vezes eu tive essa primeira oportunidade, né? Agora no BJJ Stars. Mas se eu não estivesse trabalhando, será que eu teria uma segunda ou uma terceira? Né? Perfeito. Não sei se eu terei outras oportunidades também, mas de certa forma eu estou tentando ao máximo fazer o meu trabalho para que novas oportunidades também possam aparecer. Né? Então acho que a gente já conquistou uma oportunidade e agora é tentar buscar outras oportunidades também, né? Dentro do que a gente tem. Né? Então, inclusive, tá aqui também uma oportunidade muito bacana, né? Aparecer aqui no YouTube do BJJ Cria, a galera que não me conhece, me conhecer. Então, isso é uma janela também muito bacana para divulgar, né? A gente sabe que BJJ Cria aí já faz um trabalho pioneiro dentro do jiu-jitsu, né? Uma das que tem mais credibilidade dentro do jiu-jitsu. Então, tá aqui também para mim é muito bacana, né? Uma realização pessoal também e com certeza vai ajudar bastante a muita gente conhecer o meu trabalho. Pô, muito maneiro, cara, muito maneiro. Eu acho que o pessoal que está acompanhando aqui vai tirar muitas coisas. Um outro ponto que você falou também agora é a gente sabe que as coisas mudaram. Hoje em dia não é só mais vencer. Tem muito atleta que perde e é chamado para um monte de eventos, porque hoje em dia a vitória em si, a vitória a todo custo, ela não significa muita coisa, né, cara? Você ganhar amarrando a luta não faz muito sentido hoje em dia. Você vê perder, mas entregando um show vale muito mais às vezes para esses eventos. E uma coisa que o pessoal também não entende, cara, o jiu-jitsu ele tem um fator que você mesmo citou, que é muito diferente dos outros, que é muito bom para os atletas. O atleta de jiu-jitsu ele luta todo final de semana. Todo final de semana tem uma competição, diferente do judô que você luta esporadicamente, né? E tem a Olimpíada de 4 em 4 anos. E, por exemplo, o MMA que está em alta, né, hoje em dia, que você luta a cada 6 meses, ou uma vez por ano, você no jiu-jitsu luta todo final de semana, então uma derrota não vai mudar muita coisa na sua carreira, você perdeu hoje, amanhã você ganha, entendeu? Você não fica carregando aquela derrota ou aquela vitória por muitos meses, muitos anos. Você rapidamente luta de novo e o público esquece, então só tinha que realmente aproveitar mais isso, achar que é muito bacana um atleta de alto nível como você falar sobre isso também. Cara, isso é assim, de novo, eu vim do judô. Do judô eu lembro que para participar de um brasileiro você tinha que ganhar a seletiva do teu estado. Então era um por estado. Aí beleza, ganhou a seletiva do seu estado. Se você não medalhou no brasileiro, no ano seguinte você não sabia nem se você ia ganhar a seletiva do seu estado para estar no brasileiro de novo. Então, às vezes você estava no brasileiro em um ano e ia conseguir outra vaga no brasileiro daqui a 3, 4 anos. Caramba. Então, assim, hoje em dia o jiu-jitsu dá essa possibilidade. O brasileiro, cara, basicamente é se inscrever. Entendeu? Uhum. Tirando na faixa preta, acho que só de kimono, que deve ter alguma quantidade de ponto, mas basicamente é se inscrever. Então, todo final de semana tem Open, todo final de semana tem ADCC, tem os brasileiros, todo ano você pode lutar, PAN, europeu, mundial. Então, você tem várias oportunidades para alcançar ali as coisas, né? Sim. Então, basicamente, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, tanto as competições quanto as mídias, né? Então agora a gente tem, por exemplo, vai falar sobre a seletiva do BJJ Stars. Passou a seletiva do BJJ Stars, já vão estar falando do evento final e a seletiva já foi esquecida. E aí fica nesse fluxo de informação, né, constante e basicamente é tudo novo o tempo inteiro. As informações são muito rápidas, então a gente tem que aproveitar o feeling dessa velocidade para trabalhar, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que o maior exemplo que eu sempre uso é o próprio Mika. O Mika, ninguém lembra das derrotas do Mika e o Mika também já perdeu, né? Então não faz sentido você ficar se poupando, querendo ganhar a luta por qualquer jeito e não entregar um show hoje em dia. Braguinha, cara, muito obrigado aí, quase uma hora de bate-papo aqui, cara. Acho que foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz aqui, muito legal mesmo. Quem acompanhou a gente aqui até o final, tenho certeza que vai tirar muita, muita coisa boa daqui, né? O Braguinha tem uma visão muito, muito legal do jiu-jitsu, né? E olha que ele está há pouquíssimos anos aqui, né? Então, muito legal. Parabéns, Braguinha. Boa sorte na seletiva. Rapaziada, o Instagram do Braguinha tá aí para vocês acompanharem ele lá. Segue o cara. Segue lá o Judô dos Crias também, para fortalecer. Segue o Judô dos Crias. Segue a Pirâmide também. A Pirâmide também faz um outro trabalho muito legal, né? Vem crescendo bastante o Nogi aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como consequência também. Vou lá na Pirâmide com certeza, vou me organizar para ir lá para conhecer vocês pessoalmente, poder trocar um papo. Meu irmão, muito obrigado mesmo, cara. Boa sorte novamente e vejo você aí talvez no ADCC ou lá no GP, se Deus quiser, do DJ Stars. Irmão.
É isso, brigadão, irmão. Brigadão aí pela oportunidade, brigadão aí, BJJ Cria. E pode ter certeza que aí na seletiva a gente vai entregar o que a gente tiver lá dentro. Como eu disse, o resultado eu não controlo, mas o show e o nosso melhor com certeza a gente vai dar lá dentro. Então, segue a gente aí nas redes sociais, Braguinho, Judô dos Crias. Vem até com a camisa para fazer a merchandising do Judô dos Crias, né? Mas é isso, estamos aguardando sua visita também lá na Pirâmide, beleza? A Pirâmide faz um trabalho também muito bacana, então acompanha nas redes sociais aí. Tem vários outros atletas, né, muito habilidosos para a galera estar acompanhando. Mas é isso. Mais uma vez, brigadão aí pela oportunidade da gente poder falar um pouco e divulgar um pouco do nosso trabalho. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Pra galera que ficou aqui até o final, não se esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal pra gente circular mais aqui na internet. Segue lá a BJJ Cria também no Instagram, Braguinho, todo mundo que a gente citou aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Os. Os ativa o sininho. Isso.